No nosso último vídeo, a gente falou sobre os critérios de enquadramento da agricultura familiar e as principais políticas públicas para esse público nosso tão querido. E a resposta de vocês foi tão bacana, tão legal, que hoje a gente está aqui então. Hoje eu, como emissor de CAF, né, alguém que emite CAF praticamente toda semana, a gente vai andar passo a passo, tela por tela. Eu vou apresentar para vocês quais são os públicos, quais são os tipos de CAF, né, que existem, quais são os documentos que você precisa reunir para poder apresentar no agente emissor e as telas, né? Como é o processo de preenchimento do CAF. Essa tela é do emissor, né? Assim, ele é que tem acesso a isso, mas é muito interessante você conhecer esse processo para poder entender, de fato, tudo que está acontecendo até você atingir esse direito. Muita gente que é, de fato, agricultor familiar perde o acesso, perde direitos por falta de conhecimento simples e puro, né? Por falta de orientação. E agora isso não vai acontecer mais. O Manual do Neo Rural está aqui para isso, para poder te pegar pela mão e te guiar nos melhores caminhos das práticas rurais, né? Das práticas sustentáveis, de regeneração e de políticas públicas e direitos. Então, vem comigo, vem com o Manual do Neo Rural, que hoje você vai sair daqui sabendo tudo sobre CAF. Para a gente poder fazer esse vídeo bem feito, para poder te mostrar, te ilustrar visualmente tudo que você precisa, a gente vai precisar sair daqui dessa nossa paisagem bonita e ir para uma tela de computador. Então eu peço para vocês um pouco de paciência, a gente vai ficar num ambiente de estúdio por um tempo, para poder te ilustrar visualmente, para poder te mostrar onde acessar as informações, onde está a fonte de tudo. E aí sim, para você saber de fato, definitivamente, tudo que você precisa para poder já conseguir o seu direito ou para poder se planejar, né, para daqui a algum tempo conseguir acessar esse direito. Nada é impossível, é só uma questão de planejamento, tá bom? Agora que a gente está aqui, né, bem-vindo de volta, vamos iniciar pela nossa tela do Google. É tudo que você precisa fazer, o caminho que você vai seguir, tá bom? A pesquisa mais simples é só isso aqui, ó, CAF MDA. Essa pesquisa vai te levar para essas telas. E aí, aqui, inicialmente eu não recomendo usar essa primeira busca, mas sim essa segunda aqui, que é o portal do Gov. Ele vai abrir para você essa página aqui. Essa página, você vai ter algumas informações essenciais, que é onde a gente vai agora transitar primeiro para te mostrar, né, assim, o que acontece, quais são os públicos, quem é o CAF, qual documento, onde solicitar, tá bom? Então vem comigo que a gente vai agora, ó, tintim por tintim, tá bom? Então, olha só, se você vier aqui embaixo, na parte de perguntas frequentes, ela é bem interessante porque ela vai te dar um panorama assim bem legal, ela tem muitas respostas para questões recorrentes. Aqui eu quero te mostrar principalmente essa pergunta 3, quem pode se inscrever no CAF? E aqui você vai verificar quem são. São agricultores familiares, óbvio, né? E aí vem pescadores artesanais, aquicultores, silvicultores, extrativistas, quilombolas, assentados de Programa Nacional de Reforma Agrária, beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, empreendedores familiares rurais, é uma modalidade nova que surgiu só com o CAF, formas associativas da agricultura familiar, então associações e cooperativas de agricultores familiares, também pode, né? E os integrantes de unidades familiares de produção, dos empreendimentos rurais que exploram imóvel agrário localizado em área urbana e periurbana. Isso é interessante, porque antes era limitado apenas à área rural. E agora não, tem pessoa que às vezes vive de produção, mas ela mora numa área próxima, muito próxima, né, assim, na bordinha da área urbana ou até dentro da área urbana. Agora a gente volta aqui para essa aba inicial de novo, porque você precisa saber dos documentos, é o que a gente comentou, né? Eu vou te preparar com os documentos essenciais que você precisa reunir para apresentar para o agente emissor. São todos os documentos que ele vai pedir? Às vezes não. Eu quero deixar claro, porque às vezes agente emissor, no decorrer do processo de uma pessoa ou de outra, a gente necessita de solicitar documentos complementares. Isso faz parte do processo. Cada CAF, cada cadastro, ele é analisado individualmente, produtor a produtor. Então, pode ser que às vezes na sua situação surja uma informação ou outra que necessite de documentos complementares. Tudo bem? Pode acontecer do agente solicitar. Não fica bravo com ele não, ele só está fazendo a função dele. Isso aqui é uma responsabilidade, né? A gente está garantindo acesso a políticas públicas essenciais. Então precisa ser bem feito, tá? E aí, na documentação, a gente vem aqui, como obter o CAF? E aí, aqui a gente vai ver para o cidadão, né? Para a família, para o agricultor familiar. Que tipo de documento eu preciso apresentar? CPF de todos os membros da unidade de produção familiar acima de 16 anos, maiores de 16 anos. Então, todo mundo que mora lá, pai, mãe, vovó, tia, papagaio, periquito, todo mundo que tiver acima de 16 anos precisa estar no mesmo CAF.
Ela é a mesma unidade de produção familiar, tudo bem? A menos que seja um filho casado, mora separado, tem as produções separadas e tem já a sua unidade de produção independente, se está todo mundo ali na mesma casa, no mesmo grupo familiar, é um CAF para todo mundo, tá? E aí você precisa apresentar então RG e CPF, né? Óbvio, porque a gente precisa identificar essas pessoas. Você precisa apresentar a comprovação de propriedade ou posse, né, do imóvel rural, do seu vínculo com a terra, e aí tem alguns documentos que são aceitos. O melhor de todos, sem sombra de dúvida, é a certidão de matrícula do imóvel. Né? Já diz o direito, quem não registra não é dono, né? Você precisa ter o registro do terreno para te garantir, para te dar a segurança de proteção do seu direito de propriedade. Não sendo possível, aí a lei, né, e aqui a orientação do próprio MDA fala, escritura pública, CNIS e ITR, que são outros documentos complementares já, contrato de arrendamentos, parceria agrícola, comodato, meação. Isso foi uma pergunta que eu recebi, né, a pessoa fala, mas eu não tenho terra, eu trabalho às vezes com comodato, com arrendamento, na terra dos outros, eu não tenho direito a essas políticas. Tem todo direito, tá bom? E deve procurar os seus direitos. Tem direito normal, igual qualquer outra pessoa, você é um agricultor familiar, se enquadrar nos outros critérios, claro. Vamos lá. Cessão, né, de direitos sobre o imóvel, para a pessoa às vezes compra o direito, né, de uso do imóvel, termo de autorização de uso sustentável, aí vem outros documentos aqui, né, autodeclaração de ocupação da terra, declaração de consentimento para a ocupação da terra, autodeclaração de extrativista não ocupante de terra, escritura pública com reserva de usufruto ou compra e venda com usufruto, certificado de cadastro do imóvel rural, CCIR, né, ou CNIR. Geralmente a gente pede o CNIR, porque aí vem ali todos os documentos, todos os imóveis, perdão, que tem no INCRA, no CPF, no nome dessa pessoa, vão vir ali no CNIR. Comprovação de renda, lembra? O produtor rural, o agricultor familiar, vive da terra, vive da produção. Então ele precisa apresentar as suas rendas rurais e as rendas não rurais. A gente, para enquadrar, precisa saber de tudo, né? A gente vai fazer parte da sua família, vai saber da sua vida todinha. Então a gente precisa saber quais são as rendas familiares rurais e quais são as rendas familiares não rurais. A minha mulher trabalha na escola como merendeira, como diretora, como professora, o que for. E eu estou aqui no sítio e a minha renda é exclusiva rural. A gente precisa das duas rendas para fazer aquela comparação, né? A gente precisa que a sua renda rural seja pelo menos 50% de toda a renda familiar. E aí a gente precisa do quê? Imposto de renda. Aqui fala bloco de notas, né, bloco de produtor rural. Eu acredito que ele esteja se referindo às notas fiscais de venda do seu produto rural. Então, se você vende, por exemplo, leite, que é o mais comum, o produtor vende leite para o laticínio todos os dias, no final do mês o laticínio emite uma nota fiscal da produção mensal e de quanto que esse produtor vai receber por litro de leite e o valor total. Aí fica fácil, né, uma beleza. A gente reúne as últimas 12 notas, que se é referente aos últimos 12 meses, e faz a soma, é a renda rural do cara, quando ele não tem outras notas de venda de gado, isso tudo é possível. Então, imposto de renda, bloco de notas, né, o bloco de notas fiscais do produtor, o decore contábil, uma declaração que um contador pode fazer, e para rendas exclusivamente até R$80 mil anuais, familiar, é possível se emitir essa autodeclaração de renda da unidade familiar de produção agrária. Tudo bem? Então não é amplo e restrito, você não é qualquer situação que consegue emitir uma autodeclaração, porque senão, infelizmente, a gente está no Brasil e a gente sabe, né, isso acontece, as pessoas às vezes querem criar jeitinhos para conseguir alguma coisa, então não dá. Então a própria regra já coloca quando pode e quando não pode. Então em alguns casos a gente consegue fazer com uma simples autodeclaração, você reconhece firma, assina pelo Gov e está tudo certo. Se você está gostando desse conteúdo, deixa um joinha aqui pra gente. Eu tô vendo você assistiu o nosso vídeo aí do Manual do Neo Rural e não dá nem um joinha. Vamos lá, a gente precisa fazer esse vídeo chegar às pessoas que precisam desse tipo de informação. Isso aqui é informação de utilidade pública, tá bom? Vamos lá, muito obrigado. Para a família de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária é um pouco diferente. Tem linhas exclusivas, né, cadastro exclusivo, mas no geral é bem parecido, né? A questão toda está no vínculo com a terra. No vínculo com a terra, você vai apresentar ou título de domínio, ou contrato de concessão de uso, ou concessão de direito real de uso, né, da área, ou a certidão de beneficiário de fato do Programa Nacional da Reforma Agrária, tá bom? As formas associativas são um pouco mais complicadas. Como a gente está trabalhando exclusivamente com agricultores familiares aqui nesse vídeo, né, falando para garantir o seu direito pessoal de acesso ao CAF, eu vou deixar isso aqui para um próximo vídeo. Se você quiser, né, se tiver associações assistindo ou representantes de associações e quiser que a gente faça um vídeo sobre CAF para esse grupo ou cooperativas, me fala aqui embaixo, a gente vai fazer com o maior prazer. Os próximos, indígenas, quilombolas e pescadores.
Eles também são públicos, com direito de acesso garantido ao CAF, e tem algumas comprovações diferentes, né? CPF de todos os maiores de 16. Coloca um RG também, por favor, facilita bem a vida pra gente, porque lá na hora de preencher, ele vai pedir o RG. Então a gente precisa do RG, né? Ele vai pedir, como é que fala? Órgão expedidor do RG, tudo isso. Então, indígenas, declaração de autodefinição da identidade étnica e declaração de pertencimento étnico. Quilombola, declaração de autodefinição de identidade étnica e de declaração de pertencimento étnico. Para o pescador, é um pouco diferente. É engraçado porque eu tive já perguntas no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo sobre enquadramento, vou deixar ele aqui para você. Sobre o pescador, né? Então, para o pescador, ele não tem vínculo com a terra, né? Não tem como ele apresentar uma matrícula de um rio ou do oceano, né? Então, ele precisa do registro de pescador profissional, categoria artesanal, tá bom? Não é qualquer um também, qualquer pescador que vai conseguir se enquadrar. Ele tem que estar se enquadrado nessa categoria. E o extrativista, né, que também é extremamente importante aí para a nossa economia do nosso país e para nossas produções, ele vai apresentar a autodeclaração de extrativista não ocupante de área de terra, tá bom? As rendas é muito semelhante, né, bem parecido. E me fala aí, vocês querem que eu pegue esses documentos e coloque aqui para vocês um checklist geral com os documentos essenciais que você vai precisar apresentar no agente emissor? Se a resposta de vocês for positiva, se vocês quiserem de fato que eu coloque aí, eu elaboro para a gente um checklist com todos os documentos e coloco aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E aí, onde solicitar o CAF? Agora a gente vai para um ponto interessante. Eu não vou direto por aqui não, vou voltar com vocês ali na página inicial, né? Porque tem aqui ó, uma janelinha específica, onde solicitar. E aqui tem alguns detalhes, eu já andei consultando e eu acho interessante fazer com vocês para você entender, né? Porque nem todo mundo que está ali faz CAF. Então, vamos lá. Vamos falar aqui um município onde a gente está. Vamos, Minas Gerais. Ó, vou entregar, hein? Bom Jardim de Minas. Eita, beleza de cidade essa aqui que eu vivo. Bom Jardim de Minas. Olha só quanta gente teoricamente emite CAF. Mas na realidade, na prática, não é bem assim. Então o INCRA emite CAF? Emite. Mas é um caso específico, não é qualquer pessoa que consegue chegar no INCRA e pedir CAF. Ele emitiu para as pessoas que estão relacionadas ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Né? Aqui nós não temos esse, então aqui ele não emite. É porque o INCRA é nacional, ele deve entrar em todos os municípios. Sindicato de Produtores Rurais de Bom Jardim de Minas deveria emitir CAF, infelizmente não emite. O dos Trabalhadores Rurais é a mesma coisa, e agricultores familiares. O Instituto Chico Mendes, né, a gente nem tem isso aqui no município, e centrais de abastecimento, né, Ceasa Minas, a gente também não tem aqui no município, então não emite. E sobra quem? A nossa linda empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, a Emater MG, que é a quem eu estou vinculado. Então, em Bom Jardim de Minas, esse nomezinho lindo aqui sou eu, e sou eu que emito. E no seu estado, na sua região, vamos fazer uma busca aqui, né, bem assim, sem pensar. Clica aqui, onde saiu? Saiu Mato Grosso do Sul, município de Bela Vista. Vamos ver quem emite CAF lá. Ó, INCRA, imagino que pode ser a mesma situação. O município de Bela Vista, olha que legal. O município pode emitir. Então, se você tem necessidade de emitir, vai lá na prefeitura. Pode ser que eles saibam te orientar e emitir para você. Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural. Olha só, essa é a Emater de lá. Mato Grosso do Sul. Pelo que eu estou vendo aqui, né, eu não tenho esse conhecimento, mas provavelmente não tem Emater. Não é o nome Emater, mas é a mesma instituição a qual eu pertenço, né? Só que cada estado tem a sua estrutura. Então, procure a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural. E o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Bela Vista. Os sindicatos de trabalhadores rurais também são interessantes. Assim, eu não sei se lá emite, né, ou se está na lista igual aqui do meu município, mas é interessante. Vamos para frente que tem muita informação boa, hein? Agora, a gente vai entrar naquela outra aba ali, ó. Vamos voltar lá no início de tudo. E aqui, ó, CAF 3.0. Aqui é a entrada do emissor de CAF, né? E se você já tem CAF ou quer fazer algumas outras consultas, você também consegue verificar isso aqui. Então vamos lá, a gente vai entrar aqui com CAF. Voltamos aqui, agora voltamos aqui. Eu tinha começado a falar e eu não estava gravando, gente. Olha só, isso aqui é uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês. Vocês sabiam que já existe um aplicativo chamado Meu Imóvel Rural? Ele é um aplicativo do governo, né, vinculado ao Gov. Então, para acessar esse aplicativo, você precisa de ter acesso ao Gov. Mas é muito útil. Faça seu acesso ao Gov se você ainda não tem. Por quê? Porque eles estão começando a centralizar todas as informações relacionadas ao produtor rural, ao imóvel rural, em um único lugar. Então ali você já tem acesso às informações de CAR, acesso às informações
do CCIR, né, do INCRA, acesso às informações do Sistema Nacional de Crédito Rural, se você já possui Pronaf ou alguma coisa assim. E agora está entrando lá também o meu CAF digital, que é o quê? Ali você vai conseguir emitir o seu extrato de CAF, seu próprio extrato de CAF e carteirinha de agricultor familiar. Olha só que legal. Então, se você não sabia, procura aí na sua loja de aplicativo, né? Tem para Android, tem para iOS, e aí ali você vai conseguir ter na palma da sua mão as informações de agricultor familiar, de produtor rural e do seu imóvel. A tendência é que isso avance, né? E coloquem mais informações úteis aqui. Então vamos lá. Eu selecionei aqui, né, uma entidade emissora, a minha é Matéria MG, e eu preciso, antes da gente entrar, esclarecer uma coisa. Eu vou precisar acessar um CAF real, um CAF emitido por mim, né? Esse aqui, inclusive, tá novinho, fresquinho, emiti ontem, finalizei a emissão ontem. Mas, assim, o CAF é um documento público federal, né, gratuito, já disse. Mas as informações ali dentro, não, lógico, né, a gente vive em um lugar que tem regramento para proteção de dados. Então, algumas informações eu vou precisar tampar. Mas o essencial você vai conseguir verificar tudo aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, agora consegui entrar. CAF tem esses problemas, tá, gente? Às vezes a gente não consegue fazer ele diretamente junto com o produtor ali, presencialmente, porque o sistema é um sistema nacional, né? Todo mundo no Brasil inteiro que emite CAF acessa o mesmo sistema. E às vezes ou está em manutenção, ou está sobrecarregado, e às vezes a gente não consegue fazer imediatamente. Vamos lá. Então, vamos adicionar um membro aqui na família. Eu não vou adicionar, lógico, né? Porque não tem nessa família, mas é interessante para você ter essa informação. O que a gente precisa? Bom, eu entro aqui, CPF da pessoa e data de nascimento. Com essas informações, eu clico em consultar. Quando eu clico em consultar, ele já preenche para mim automaticamente algumas informações. Ele vai puxar CPF, né, que a gente preencheu, o nome da pessoa, a data de nascimento, o gênero dela ali, o sexo, o nome da mãe. Algumas informações que ele já puxa da Receita Federal. Aí a gente tem a possibilidade de informar aqui nome social, o estado civil, que é fundamental, porque se o produtor for casado ou vive em união estável ou qualquer outra coisa do gênero, a gente precisa lançar os dois membros, não tem como fazer de um só. E filhos, né? A gente tem como colocar aqui, ó, o estado civil dele. Aí cor ou raça, a nacionalidade, perdão. Aqui, ó, a gente precisa do RG porque não tem essa informação no CPF, ó. O F de nascimento, município de nascimento, número do RG, órgão emissor, o F do órgão emissor do RG. Isso tudo não está no CPF. Então, lá no site vocês viram que pede só o CPF, mas a gente precisa do RG, não tem como. E aí, relação de parentesco com o declarante, ó. Geralmente o primeiro nome, o primeiro CPF que a gente informa, vai aparecer que é o declarante, responsável pela unidade de familiar. E depois vem cônjuge, filho, enteado, não parente, irmão ou irmã, empregado, neto ou bisneto, outro parente, pai ou mãe, sogro, sogra, genro, nora, tá bom? Então, é o que eu te falei, lembra, né? Só não tem o papagaio e periquita ali, mas o resto entra todo mundo. Escolaridade, e-mail, o e-mail é dispensável, a gente consegue passar sempre, porque tem muita gente que não tem. Uma coisa que não é dispensável, porém, é o número do telefone. A gente precisa do número do telefone para poder finalizar o cadastro ali direitinho. E aí, a gente, ao cadastrar essa pessoa, esse novo membro, a gente informa que ele é mão de obra na unidade familiar de produção? Se sim ou se não. Isso aqui é critério de validação, inclusive, porque a gente precisa saber, né, quantos membros da unidade são mão de obra para poder calcular aquela questão que a mão de obra é um critério de enquadramento. E aí a gente salva e vai avançando, cadastra, adiciona quantos membros, tantos membros quantos forem possíveis, né, quanto tiverem ali na unidade familiar. Aí a gente encaminha para o próximo. O próximo é endereço. O endereço, ele pode ser... Aqui está sem inclusive... Ah, não, está o município, olha só, não apareceu lá. Tudo bem. A gente vai... Esse é o cadastro de endereço, ó, CEP, a unidade da federação, né, estado, município, o endereço, nesse caso é o próprio nome do sítio, porque o produtor mora no sítio, número, então a gente marca aqui sem número, endereço sem número, porque é sítio. Não é impossível a pessoa morar na área urbana e trabalhar no sítio e ser agricultor familiar, tá bom? Ele pode morar na área rural ou próximo. Então ele pode morar na área urbana e ir para o sítio todo dia, trabalhar, viver daquilo e voltar para casa. Ou até morar num município vizinho, um município vizinho muito próximo, não tem problema. O importante é ele tem que ter essa relação, né, esse vínculo. Próxima aba. A aba de área. Essa aba da área rural, ela é interessante, porque a gente tem aqui duas opções, verificar áreas e adicionar. Então, o primeiro passo obrigatório é verificar áreas. O que o sistema vai fazer? Ele já está vinculado ao INCRA. Então, ele vai lá no sistema do INCRA, do CCIR, e vai puxar todas as áreas que tiverem vinculadas ao CPF do produtor.
Então, por isso que você precisa estar com o INCRA certinho também em dia. Ele já vai puxar automático. E aí é necessário, tá? E a gente precisa saber dos membros todos para saber se tem mais algum membro com uma área. Isso tudo é importante. E aí ele vai fazer a importação. Aqui, pelo visto, não vai acontecer. Elas não foram encontradas áreas, aí ele pede para adicionar manualmente. Isso é um erro, tá? Esse produtor aqui, ele encontrou sim quando eu emiti o CAF, ele encontrou a área dele e a gente adicionou. Mas isso aqui foi ótimo, porque aí agora a gente entra em adicionar manualmente, e aí você vai ver o que a gente precisa adicionar aqui. A gente precisa informar se é imóvel principal ou não. Aqui ele já não me deixa porque já tem um imóvel cadastrado e eu já informei que é o principal. O tipo de área, então se é terra, se é lâmina d'água ou se é tanque. O tamanho dessa área, qual estado que ele fica, né, qual unidade da federação, município, localização. A localização é fundamental. Aqui lembra que a gente falou rural, periurbano e urbano. O responsável pela área, quem é o responsável. E aqui, de fato, que na verdade é a localização. Ele dá até a possibilidade de abrir diretamente um mapa aqui, que deve ser o Google Maps. Geralmente ele vai dar pra gente a latitude e longitude. Então você vai abrir aqui, ele vai abrir o Google Maps, você consegue ir direto lá onde fica o imóvel, dar um cliquezinho lá, tirar as coordenadas, e aí você precisa lançar. Não tem como, eu não consigo finalizar se não tiver latitude e longitude de onde fica essa área. E as condições de posse lá, lembra que a gente falou que não precisa necessariamente ser proprietário? Tem todas essas categorias listadas aqui, e se você enquadrar em qualquer uma dessas, se as outras condições estiverem ok, você consegue com certeza emitir o CAF, tá bom? E aí a gente salva e avança para a mão de obra. Mão de obra, ele vai listar aqui para você verificar quais são as mãos de obras, né, quais são as pessoas ali da família que são cadastradas, e adicionar mão de obra quando é o caso de empregado, alguma coisa assim, né? Próximo, e aí no próximo é a aba renda, essa aqui é essencial. A gente tem algumas situações. Bom, o CAF para crédito rural, para Pronaf, ele é limitado em R$500 mil. Antes, quando era DAP, todos os tipos de DAP eram R$500 mil. Agora não. Agora, o produtor pode ter uma renda até superior a isso, não tem problema. Se ele se enquadrar no CAF, ele vai ter o CAF. Não sei te falar como é que vai funcionar isso lá no agente financeiro, se ele vai conseguir crédito rural. Eu nunca tive esse caso aqui no meu município. Embora esse aí passou muito perto. Mas pode ter, tá? E aí a gente tem que lançar, olha só, emprego permanente no meio urbano, a gente tem aqui essa possibilidade e não impediu da pessoa ter o CAF ativo normalmente, e a renda da pessoa como produtora, né? Nesse caso aqui é uma única renda específica de produção de leite. O leite, ele é muito exigente, né, do produtor, ele tem que estar lá sábado, domingo, feriado, dia santo, então às vezes o produtor que é produtor de leite mesmo, que tem um grande volume, ele é a única renda dele. E aí ele vai fazer uma análise, vai te dar um rebate, né, renda fora de enquadramento, olha lá, 4 mil. Tá levemente cortado aqui porque a tela está um pouco maior, mas aí ele vai te dar o enquadramento do produtor. E aí na próxima aba, a gente vem para a aba validação. A gente precisa validar todas as informações ali lançadas. Quando você clica aqui em validar, ele vai gerar algumas checagens ainda com data prévia, com informação de renda, com informação de terra. E se tiver alguma inconsistência, ele vai te informar ali para corrigir. E aí, tanto tudo ok, ele vai abrir a próxima aba, que é gerar documento de veracidade. O documento de veracidade é o responsável pela unidade de produção, informando que tudo aquilo que ele informou é de responsabilidade dele e é tudo verdadeiro, todas as informações são verdadeiras. Então ele assina esse documento e a gente envia esse documento de forma digitalizada para o CAF. Eu esqueci de falar, mas tem algumas outras que a gente precisa, né? Ali no caso da área e da renda, a gente precisa de documento de comprovação dessa renda porque a gente precisa anexar isso aí dentro do processo do CAF, senão a gente não consegue finalizar. Tá bom? São informações que eles precisam validar lá e isso tem que estar sujeito a um processo de verificação posterior, né? Auditorias e tudo mais. Então, nem todos os documentos que a gente solicita vão para o sistema do CAF, mas o agente emissor precisa ter uma pastinha no arquivo com seu nome, com todos os documentos. Se no dia de amanhã tiver uma auditoria, uma fiscalização da Polícia Federal ou algo assim, eles vão querer ver os documentos que você se baseou para poder emitir, né? Que eu, no caso, me baseei para emitir o CAF. E aí? Gostou do vídeo? Gostou desse conteúdo? Você acha que você vai conseguir se enquadrar? Eu acredito que sim. E se não, eu acredito que você consegue, com um pouco de paciência e planejamento, chegar a reunir a documentação necessária para aí sim conseguir se enquadrar, tá bom? Fica com o Manual do Neo Rural. Vamos montar aqui a maior comunidade de pessoas
desse Brasil rural e fazer com que a gente consiga se ajudar mutuamente, né? A gente precisa fazer essas informações que são de utilidade pública chegar de fato a quem precisa dessas informações, né? E para isso eu preciso o quê? Que você se inscreva aqui, que você dê seu joinha, se você achar que esse conteúdo merece, compartilhe com alguém que pode se beneficiar dele, tá bom? Eu te agradeço imensamente. Esse é o Manual do Neo Rural, eu sou o Bruno e até o próximo vídeo.